Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês, né? Hoje, 28 de abril de 2021, quarta-feira, nós teremos aula de Geografia e Ciências. Não se esqueçam de preencher o cabeçalho. Eu vou fazer para vocês a leitura dos textos, tá? Atividade de Geografia. Estações do ano. O surgimento das estações do ano é consequência do constante movimento em que a Terra se encontra. Essas estações nos ajudam a perceber os ciclos da natureza, como aquecimento, resfriamento, perda das folhas ou o florescer das flores. Em algumas localidades do planeta, esses ciclos são bem percebidos nas paisagens, mas em outras, essa percepção diminui bastante. As estações do ano são primavera, verão, outono e inverno. Cada uma delas possui características próprias. O que causa as estações do ano? Em razão do ângulo de inclinação da Terra de 23 graus a 27 graus e do movimento de translação que ocorre ao redor do Sol, temos a mudança das estações do ano. Isso acontece porque durante o movimento de translação, que dura um ano, a incidência de luz solar é diferente em cada região, devido à inclinação do planeta. Por conta disso, há uma maior insolação no hemisfério sul durante alguns meses do ano e, em seguida, a situação inverte-se, com maior incidência de raios solares no hemisfério norte. Dessa forma, quando é verão no sul, é inverno no norte e vice-versa. O mesmo ocorre com outono e primavera, que se alternam entre os hemisférios. Quando é outono no sul, é primavera no norte. Datas das estações do ano. Datas das estações do ano no hemisfério norte. Graças às observações astronômicas, os cientistas puderam traçar um calendário de início e fim das 4 estações nos 2 hemisférios. Essa definição de datas acontece de forma oficial, mas não de forma prática, pois alguns países não possuem as estações bem definidas, como o Brasil. No hemisfério norte, as datas de início e fim das estações do ano são as seguintes: inverno, 22 de dezembro a 20 de março. Primavera, 20 de março a 21 de junho. Verão, 21 de junho a 23 de setembro. E outono, de 22 a 23 de setembro a 22 de dezembro. Agora nós iremos fazer a leitura de cada estação do ano e após responder as perguntas. Vamos iniciar com a primavera. A primavera é a estação mais florida e colorida do ano. Os dias são agradáveis para passeios e contemplação da natureza. Os animais voltam a ficar ativos e as plantas ficam cheinhas de flores. No Brasil, a primavera inicia em 23 de setembro e termina em 22 de dezembro. O outono. O outono é a estação que acontece depois do verão e antes do inverno. Durante o outono,
os dias voltam a ficar curtos e as folhas das árvores, já amareladas, começam a cair no solo, na terra. As temperaturas começam a baixar e os dias ficam mais frios. No Brasil, o outono inicia entre 20 ou 21 de março e termina entre 21 ou 22 de junho. O verão. O verão é a estação mais quente do ano. As temperaturas são altas e os dias ficam maiores do que as noites. Isso acontece porque uma parte da Terra está mais perto do Sol. Com o calor, a água evapora e por isso chove mais. No Brasil, o verão inicia em 21 de dezembro e dura até 20 de março. O inverno. O inverno começa depois do outono e termina com o início da primavera. É a época mais fria do ano e em algumas regiões existe muita neve. Durante o inverno, uma parte da Terra é menos iluminada pelos raios solares. Assim, os dias ficam mais curtos e as noites mais longas. No Brasil, o inverno começa no dia 21 de junho e termina no dia 23 de setembro. Agora, vocês irão responder as questões. Primeiro, como se chama o movimento da Terra que é responsável pelas 4 estações do ano? Vocês vão lá no texto, procurar, né? E vão colocar a resposta aí. Número 2. Quantas e quais são as estações do ano? Em qual estação estamos? Número 3. Numere a segunda coluna de acordo com a característica de cada estação. Primavera, outono, inverno e verão. Primeira é também conhecida como estação das flores. Qual estação do ano é mais conhecida como estação das flores? Vocês vão colocar um número aí para mim. É a estação mais fria do ano. A próxima. Os dias são mais longos do que as noites. Qual estação que é assim? Acontece depois do verão e antes do inverno, tá? Vocês irão olhar aqui, ó, e para responder, certo? Agora nós iremos para a atividade de ciência sobre o sistema solar. Eu vou ler para vocês também o texto. O sistema solar. O sistema solar é composto pelo Sol, planetas, seus satélites e os chamados pequenos corpos, que são asteroides, cometas, meteoros, entre outros. Todos esses corpos celestes são comandados pelo Sol, ou, para que possamos entender de forma simplificada, eles giram em torno do Sol. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. As outras bilhões de estrelas que compõem o universo estão tão distantes que vemos apenas à noite como pequenos pontos de luz. Os 8 planetas que fazem parte do sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Importante lembrar aqui que até agosto de 2006, Plutão era considerado o 9º planeta. Desde então, passou a ser classificado como o planeta anão. Os planetas menores e mais próximos do Sol são compostos de rochas e metais. Os planetas pequenos, né?
Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os planetas maiores e mais distantes do Sol são planetas gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Agora a primeira pergunta aqui. De acordo com as informações apresentadas no texto, responda às questões propostas. Que elementos formam o sistema solar? De que são formados os planetas pequenos e os planetas gigantes? Os planetas maiores, grandes. Letra C. Cite alguns exemplos de corpos celestes. Letra D. Quais são os planetas que compõem o sistema solar? Vocês irão responder essas perguntas com base no texto. Tá bom? Então, terminamos a nossa aula de hoje. Vocês fiquem com Deus e até amanhã.